Olá, caríssimos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos falar sobre lançamento oblíquo. Vejam só, esse lançamento ele é um lançamento em duas dimensões, ou seja, esse lançamento nada mais é do que a soma vetorial do lançamento vertical e do lançamento horizontal. Como assim, professor? Vamos ver um exemplo. Imagine que essa bola de golfe está sendo lançada, tá bom? Nesse caso aqui, ela vai percorrer esta trajetória. Veja que esta trajetória ela não está somente na vertical e também não está somente na horizontal. Ela está nas duas direções ao mesmo tempo, tá bom? Só que a gente consegue analisar esse tipo de movimento separando ele apenas na vertical e também apenas na horizontal. E como é que a gente pode fazer isso? Veja só, a velocidade é um vetor. Então, se eu quero separar ela apenas na parte vertical e apenas na parte horizontal, só é decompor o vetor. Veja que o vetor V, ele tem sua componente Vx e tem também a sua componente Vy. Deixa eu colocar Vy aqui para frente. Veja que quando eu coloco o Vy para cá, isso aqui virou um triângulo. E através de relações trigonométricas, a gente vai conseguir isolar e encontrar o vetor Vy e também o valor do vetor Vx, tá bom? Veja que, em relação ao ângulo alfa, Vx é o cateto adjacente. Quem dá a relação com cateto adjacente lá na trigonometria é justamente o cosseno. Então, eu vou dizer que o cosseno de alfa é o cateto adjacente dele, que é Vx, dividido pela hipotenusa desse triângulo, que nesse caso é o vetor V, que é o vetor velocidade resultante, tá bom? Isolando Vx, a gente encontra aqui esta equação, que Vx é igual ao vetor V, que é o resultante, vezes o cosseno desse ângulo alfa, tá bom? Então, já consegui encontrar a velocidade apenas na horizontal, tá bom? Se eu quiser agora encontrar o meu vetor Vy, veja que aqui ele é o cateto oposto em relação a esse ângulo. E quem dá cateto oposto é o seno. Então, fazendo o seno, eu vou ter que seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é Vy, dividido pela hipotenusa, que é o vetor resultante, que é V. Isolando Vy, eu chego a esta equação, que Vy é igual a V vezes o seno de alfa. Então, já encontrei agora a velocidade apenas na vertical, tá bom? Desse movimento. Lembre que, na horizontal, se a gente não tiver nenhuma força resistiva, nesse caso, se a gente não tiver a resistência do ar, esse movimento aí vai ser um MRU, porque um movimento, nesse caso, retilíneo uniforme. Por que que isso acontece? Porque não tem nenhuma aceleração envolvida aí, tá bom, no meu eixo horizontal. Já no meu eixo vertical, a gente vai ter um MRU-V, ou seja, um movimento variado. E por que que a gente vai ter esse movimento variado? Porque na vertical, a gente sempre tem a aceleração da gravidade. E já que agora a gente tem um tipo de aceleração, esse movimento vai poder ser ou acelerado ou retardado, como a gente já estudou separadamente lá no lançamento vertical. Se a gente for pegar agora essa velocidade em termos do assunto, a gente sempre vai ter ela como a velocidade inicial, né? Isso é a velocidade que o movimento se iniciou. Ele saiu ali para poder decolar e fazer essa trajetória do lançamento. Como eu já mostrei, a velocidade inicial total é o vetor resultante das duas componentes, de x e de y. Se eu quiser achar apenas essa velocidade inicial no eixo horizontal, que é o eixo x, eu utilizo esta equação, e se eu quiser encontrar apenas essa velocidade inicial no eixo y, eu utilizo apenas esta equação. Agora vamos analisar já esse movimento sendo decomposto, tá bom? Se ele tiver apenas na horizontal,
e vamos dizer que uma pergunta seja qual o alcance, tá bom? O alcance, pessoal, nada mais é do que a distância horizontal do ponto inicial até o ponto onde o objeto atinge novamente o solo, tá bom? Ou seja, é nada mais, nada menos do que essa distância aqui. Lá do MRU, a gente lembra que distância é velocidade por tempo. Porém, a velocidade que eu vou usar aqui é esse V0, que é a resultante? Não, não é isso. Eu tenho que usar apenas a velocidade na horizontal, que é o V0x, que a gente acabou de aprender como é que encontra. Então, V0x, tá bom? Só para lembrar, ele nada mais é do que V vezes o cosseno de alfa. Veja só o que é que vai acontecer com essa equação quando a gente fizer a substituição. A distância aqui é chamada de alcance, né? Isso que é a distância do ponto inicial até o objeto tocar novamente o solo. Então, eu estou colocando aqui que ΔS é igual a A de alcance. Logo, a primeira fórmula já virou que o alcance é igual a V0x vezes o tempo. Só que a gente sabe que V0x é a velocidade resultante vezes o cosseno de alfa, tá bom? Então, nesse caso, a equação do alcance em termos do ângulo alfa vai ser alcance igual a velocidade total vezes o cosseno de alfa vezes o tempo, tá bom? Agora, se a gente quiser analisar, tá bom, o movimento na vertical, lembra lá que eu disse que na vertical o movimento é acelerado ou retardado? Nesse caso, então, a gente vai ter que estar utilizando as equações do MRUV, né? Isso que é o movimento variado. Se eu quiser encontrar a altura, nesse caso, que esse objeto consegue alcançar, vamos dizer que ele saiu desse pontinho aqui, e ele vai percorrendo e a altura máxima dele está nesse ponto aqui. Se eu quiser calcular justamente a altura desse objeto nesse ponto, eu posso utilizar uma das equações do MRUV, que tem distância, tá bom? Nesse caso, a gente pode utilizar essa daqui. Lembrando, como eu vou estar analisando só na vertical, já que é a distância do ponto inicial até o ponto mais alto, ou seja, a altura, eu vou ter que dizer que ele está subindo. E quando ele sobe, a gente sempre diz que a aceleração da gravidade é negativa, não é isso? E eu tenho que lembrar ainda que a velocidade aqui, que ele deu na questão, foi a velocidade resultante. Mas eu estou analisando só a distância vertical, que é o que a gente chama de altura. Então, nesse caso, quando eu colocar a velocidade aqui, eu tenho que colocar V0y, simbolizando que é apenas na vertical, tá bom? Nesse caso, essa equação aqui, ela fica neste formato, substituindo V0y por V0 seno de alfa, tá bom? Então, a altura é igual a V0 seno de alfa vezes o tempo, menos a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ah, tem outra fórmula de encontrar essa altura? Tem sim. A gente não tinha a equação de Torricelli, que também tem altura, tá bom? Então, também dá para usar ela para encontrar, nesse caso, a nossa altura. Veja que, substituindo aqui, eu vou ter que V0y ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h. Ora, professor, e para onde foi esse V0 aqui final? Lembra lá que a gente já estudou que no lançamento vertical a velocidade final é zero porque ele está subindo, subindo, subindo. Quando chega lá em cima, ele para poder voltar. Nesse momento da parada, velocidade zero, tá bom? Então, nesse caso, essa equação aqui acaba virando só V0 ao quadrado na componente y igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Isolando a altura, eu chego que a altura nada mais é do que a velocidade ao quadrado da componente y dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. E se ele não der diretamente o valor de V0y, mas der uma relação com o ângulo, aí eu lembro que V0y nada mais é do que V0 ao quadrado, ou melhor, do que V0 vezes seno de alfa. Então, quando eu colocar
isso daqui, nesta parte da equação, eu vou ficar aqui. A altura é V0 ao quadrado, porque o V0y está ao quadrado, vezes o seno ao quadrado também de alfa, tá bom? Dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. E se a gente quiser calcular apenas o tempo de subida? Tem uma equação, não é isso? Que serve apenas para calcular esse tempo. Lembra lá que a gente tinha uma equação que ela relacionava a velocidade final com a velocidade inicial, com a aceleração da gravidade e tempo, né? Isso lá no lançamento vertical. É ela que a gente vai usar aqui. Novamente, a velocidade final em um lançamento vertical, ela é 0. Lembre, lá no ponto mais alto ele para poder voltar. Parou, velocidade 0. Então, eu chego à conclusão que a velocidade aqui inicial na componente y é a aceleração da gravidade vezes o tempo. Se eu isolar o tempo, eu vou ter que o tempo nada mais é do que velocidade inicial em y dividido pela aceleração da gravidade. Lembrando, se ele não der diretamente o valor da velocidade inicial em y, já que na maioria das vezes ele só dá a velocidade total, eu tenho como calcular essa velocidade só em y através dessa relação, que no caso V0y é igual a V0 vezes o seno de alfa. Lembre disso, que foi o que a gente viu lá nos primeiros slides. Substituindo, então, o valor aqui de V0y, eu chego à equação que o tempo de subida pode ser calculado. Só uma lembrança. Esse tempo de subida é o tempo total do movimento? Não, né? Porque o que é que está acontecendo aqui com o objeto? Ele está subindo em certo momento, mas depois ele está caindo, está descendo. Então, o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. Só que a gente já viu lá em lançamento vertical que esse tempo de subida e de descida são iguais. Ou seja, se eu calcular, nesse caso, o tempo total, só eu achar o tempo de subida e multiplicar por 2. Já que o tempo total é a soma do de subida mais o de descida, e o de descida é exatamente igual ao tempo de subida, tá bom? Então, o tempo total, 2 vezes o tempo de subida. Ou se você encontrar primeiro o tempo de descida, o tempo total também pode ser 2 vezes o tempo de descida, tá bom? Só mais uma coisinha. Veja que essa figura aqui, ela está demonstrando justamente que na horizontal eu tenho um MRU. Veja que o tamanho da setinha não se modifica, não é isso? Na horizontal, mostrando que a velocidade sempre tem o mesmo valor. Já aqui na minha vertical, veja que ela sai diminuindo, diminuindo. Quando chega nesse ponto, ela some. Por que ela sumiu? Porque a velocidade no ponto mais alto, na vertical, é nula. Daqui para a direita, agora ela começa a apontar para baixo, porque ele começa a aumentar sua velocidade no sentido para baixo, tá bom? Então, veja que está mostrando que na vertical a gente tem movimento variado e na horizontal, movimento uniforme. Vamos pegar agora esse exemplozinho para a gente conseguir aí identificar melhor o que é que a gente viu até agora. Uma pedra é lançada obliquamente com velocidade inicial de módulo 100 metros por segundo, segundo o ângulo de tiro θ, com seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8. Dado a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele deu a figura do lançamento e ele diz, determine o que se pede. Letra A, as componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Letra B, as funções horárias dos movimentos nos eixos horizontal e vertical. Letra C, o tempo de subida. Letra D, a altura máxima e o alcance horizontal. Tempinho aí para vocês resolverem. Pausem o vídeo rapidinho. Agora vamos à solução. Letra A. Veja que na letra A ele só pediu para decompor o vetor na componente x e na componente y. A gente já viu que no caso da componente x é só
multiplicar o vetor resultante vezes o cosseno do ângulo. Já na componente y, só é multiplicar o vetor velocidade resultante vezes o seno desse ângulo, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui, então. Veja que a gente vai ter que a componente x nada mais é do que o vetor resultante, V0, vezes o cosseno do ângulo, que é o ângulo θ aqui. Então, o vetor resultante era 100, vezes o cosseno de 100, a questão já deu, que é 0,8. 100 vezes 0,8 dá 80. Então, Vx nada mais é do que 80 metros por segundo. No caso da componente em y, que é a minha componente vertical, Vy é V0 vezes o seno do ângulo, que nesse caso é θ. V0 é 100, que é o resultante total aí, e o seno de θ, ele disse que é 0,6. Essa multiplicação dá 60 metros por segundo. Já encontramos o valor aí de V0y. Na letra B, ele pergunta só quais são as funções horárias na horizontal e na vertical. Veja que na horizontal, a gente tem um movimento uniforme. Então, a gente tem que utilizar a equação horária do movimento uniforme, tá bom? Que é S igual a S0 mais V vezes T. Então, S0, já que ele inicialmente não saiu do local, é 0. Isso daqui, o S, eu vou chamar de x, porque é só na horizontal. A velocidade na horizontal, a gente acabou de calcular, que é o Vx, está aqui, vale 80, então substituo 80, vezes t, que é o tempo. Essa daqui é a minha equação horária do movimento na horizontal, tá bom? E se eu quiser encontrar essa equação horária agora na vertical, utilizar uma das equações de M e o V, tá bom? Do movimento variado. Então, a gente vai ter aqui a equação. A única diferença do que a gente já viu até agora é que, veja, que no lugar de ser apenas V0, eu tenho V0y, porque a gente está considerando apenas o movimento na vertical. Então, nesse caso aqui, o S0 também é 0, no início ele ainda não se deslocou, a gente considera ele como ponto inicial e 0. O deslocamento, eu vou dizer que é o valor que ele se deslocou em y, então o S eu vou chamar de y. A velocidade inicial em y a gente já calculou, vale 60, então coloca aqui 60, vezes t, que está aqui, mais 1 dividido por 2, tá bom? Que nesse caso dá 0,5. A aceleração da gravidade é 10, então 0,5 vezes 10 dá 5, vezes t ao quadrado. E por que surgiu o negativo aqui? Porque ele está subindo, tá bom? Lembre que quando está subindo, a aceleração da gravidade é negativa. Na letra C, ele pede o tempo de subida. Bom, a gente já viu que para encontrar o tempo de subida, a gente pode utilizar essa equação. Então, nesse caso, o tempo de subida, a gente vai dizer que a velocidade final lá em cima, tá bom, é 0, né? Porque ele para depois descer. A velocidade inicial é só a velocidade em y, já que a gente está analisando agora a componente vertical, que nesse caso é 60, menos, já que está subindo a aceleração negativa, 10, que foi o valor que a questão já deu, vezes o tempo. Então, isolando esse t aqui, a gente vai ficar com o 60 dividido por 10, que vai dar 6 segundos, tá bom? E, por fim, na letra D, ele pede a altura máxima e o alcance horizontal. Ou seja, ele pede a distância na vertical e ele pede também a distância depois na horizontal. Veja que para a gente encontrar a altura máxima, a gente pode utilizar a equação de Torricelli. Velocidade final no eixo vertical é 0. Inicial é 60, então fica 60 ao quadrado, substituindo aqui na equação, menos 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, e o ΔS é justamente o h de altura que a gente está tentando procurar, tá bom? Quando a gente resolver isso aqui, isolar o h, iremos chegar aqui que h nada mais é do que 180 metros, tá bom? Já agora, para a gente encontrar o alcance,
que no caso é essa distância na horizontal, a gente pode utilizar essa equação aqui, ó, que é alcance, nesse caso, ele é a velocidade em x vezes o tempo, não é isso? Só que veja só, o tempo que a gente calculou aqui foi o tempo de subida. Porém, o alcance, ele tem o tempo total do movimento. Ou seja, é o tempo de subida, mais o tempo de descida. Então, em vez de eu utilizar o valor de 6 no alcance, eu utilizo 2 vezes 6, que nesse caso vai dar 12, porque o alcance precisa ter o tempo total, tá bom? E o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Utilizando agora a equação do alcance, veja que eu vou ficar com alcance, já que é só na horizontal, eu vou chamar o alcance de x, vai ser a velocidade em x vezes o tempo. A velocidade em x a gente já sabe que é 80, a gente calculou lá na letra A. E o tempo total foi 2 vezes o tempo de subida, que deu 12. Essa multiplicação aqui dá 960 metros, que é o valor justamente do alcance. Bom, pessoal, então, até a nossa próxima aula.